E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula aqui, né? Queria dar bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Seja lá qual é o horário que você está assistindo esse vídeo. Hoje, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a espectroscopia. A espectroscopia, ela é uma área da química orgânica instrumental, né? E também da analítica instrumental. E ela é muito empregada, muito usada tanto na química e na física também, né? Por que não? Mas antes da gente falar sobre espectroscopia, eu vou dar só uma breve introdução sobre ondas, porque são dois temas que estão associados. E assim vocês não precisam assistir mais de um vídeo, né? Vocês veem esse aqui e já fica tudo fresco na memória. Para falar sobre ondas, eu vou falar das ondas transversais. Vou abordar somente elas aqui, que é a que a gente vai usar, o conceito que a gente vai usar. E as ondas transversais, elas são aquelas que a gente vê lá no ensino médio, né? Eu vou pegar esse gráfico aqui para mostrar para vocês, que já está aqui desenhadinho, bonitinho. Aqui. A onda transversal, ela vai ser a onda em que a direção de vibração ela vai ser perpendicular à direção de propagação. E como é que eu sei disso? Se eu dar nome para esses eixos aqui, eu chamar esse aqui de eixo Y e esse aqui de eixo X. Ela está se propagando na direção do eixo X e a vibração ela está ocorrendo na direção do eixo Y, formando aqui um ângulo de 90 graus, né? Por isso que é perpendicular. Olhando aqui esse gráfico, dá para a gente lembrar de algumas das propriedades das ondas transversais que a gente vai querer usar, das ondas no geral, na verdade. Aqui a gente tem uma crista, e aqui a gente tem outra crista e outra crista aqui, né? A gente pode medir, através das cristas, o comprimento de onda. O comprimento de onda ele sempre vai ser a distância entre uma crista e a crista mais próxima a ele, né? Então, entre essas duas cristas aqui, eu posso medir o comprimento dessa onda, que ele é entregue, eu chamo ele de lambda, né? Essa letrinha grega aqui. E eu posso medir também a amplitude dessa onda com a distância do topo da crista, né? O topo da crista é meio redundante, mas enfim, com a distância da crista até o eixo X, aqui, né? Eu vou chamar isso aqui de A. Esse A aqui é de amplitude mesmo, tá bom? E, bom, por que que a gente estuda sobre ondas, né? Por que que para falar de espectroscopia eu tenho que estudar sobre ondas, eu tenho que entender sobre as ondas? Porque a espectroscopia ela está relacionada com a luz, né? O espectro vem de luz, descoberto lá por Newton, entre aspas, enfim. Está relacionado com a luz. E a luz, ela nada mais é do que uma onda, só que ela é uma onda eletromagnética. Tá vendo esse gráfico aqui? Deixa eu mostrar como é o gráfico da onda eletromagnética. A onda eletromagnética, diferente das outras ondas, ela é uma onda que ela vai se propagar tanto com campo magnético quanto com campo elétrico. E esses campos eles vão ser perpendiculares. O eixo de propagação de um ele vai ser perpendicular ao do outro. Então, se o campo magnético está se propagando aqui, em relação ao eixo X, o campo elétrico vai se propagar assim, formando um ângulo de 90 graus aqui entre os dois. E essas propriedades que a gente acabou de discutir aqui, a amplitude e o comprimento de onda, eles nos permitem caracterizar essa luz aqui, né? Pelo comprimento de onda, a gente consegue definir a cor da luz e pela amplitude a gente consegue definir a intensidade. Então, se a amplitude ela for muito alta, vou fazer uma lâmpadazinha aqui, se a amplitude for muito alta, essa luz ela vai ser muito intensa, né? Agora, se o comprimento for diferente, se eu vou ter aqui um comprimento lambda 1, ela vai ter a cor vermelha, como vocês estão vendo aqui. Se eu tiver um comprimento qualquer lambda 2, ela vai ter a cor azul. A depender do comprimento, você vai ter uma cor diferente. A gente consegue enxergar isso aqui com mais clareza nessa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, que é justamente a imagem do espectro de luz visível. Nessa imagem aqui eu deixei destacado aqui a parcela do espectro eletromagnético que a gente consegue enxergar. O espectro eletromagnético é todo isso aqui. Você está vendo aqui a representação do comprimento da onda, né? Então a gente tem as ondas de rádio, infravermelho, a ultravioleta, os raios-x, raios gamas. E entre esses, essa minúscula parcela aqui é o que a gente chama de espectro visível da luz. É o que o olho humano consegue detectar, no caso. E no espectro visível da luz, a gente tem nada mais nada menos do que as cores, né? Perceba que a cor ela está associada ao comprimento de onda da luz. Quanto mais para a direita, aqui, né, maior o comprimento, a cor vai mais para o vermelho. Quanto mais para a esquerda,
menor o comprimento, a cor vai mais para o violeta. Isso vai ser importante para a gente já. E através desse comprimento, a gente consegue calcular a energia dessa onda, né? A energia atribuída à onda, a gente consegue calcular ela pelo comprimento. Essa energia ela é entregue pela expressão do efeito fotoelétrico, né? A expressão que rendeu o Nobel para o Einstein, curiosidade aí. E essa expressão é a seguinte: E é igual a H μ. Esse aqui, embora pareça um V, é uma letra grega, tá, pessoal? Ele é diferente. Tipo, para facilitar, eu vou chamar de E igual a HF, porque esse μ quer dizer frequência. Eu acho que usar o F no lugar vai confundir menos as coisas. Mas, enfim. Então eu falei que a gente pode calcular essa energia com o comprimento de onda. Aí você me fala, Levi, eu não estou vendo o comprimento de onda aparecendo aí na imagem. Bom, é porque esse comprimento de onda está escondido aqui nesse F. Porque esse F aqui de frequência é igual à velocidade da luz no vácuo, dividida pelo comprimento de onda. É a razão entre esses dois, né? Esse Czinho aqui é a velocidade da luz no vácuo. Então, na expressão final, eu vou ter E é igual a H, C, tudo isso aqui, sobre lambda. E é a energia, H é a constante de Planck, e o C é a velocidade da luz no vácuo. E o lambdazinho aqui a gente já sabe que é o comprimento de onda. Perceba que nesse caso aqui, nessa expressão, a gente consegue ver que o E, esse E aqui, ele é inversamente proporcional ao comprimento de onda. O que eu quero dizer é que quanto maior o meu comprimento de onda, menor vai ser a energia. E a gente consegue ver, notar, inferir a partir disso, né, que as ondas que estão mais para a direita, elas são muito menos energéticas do que as ondas que estão mais para a esquerda. Você consegue até mesmo atribuir um perfil energético da onda em função da cor dela aqui, né? Se eu parar pensar, as que estão mais para o vermelho são menos energéticas do que as que estão mais para o violeta. Se você olhar, voltando aqui, né, para essa expressão geral aqui, que a gente achou, a gente tem que o nosso H, que é a constante de Planck, ele vai ser constante, né? O nosso C, que é a velocidade da luz no vácuo, ela também vai ser constante, esse valor não vai se alterar. E o que a gente vai ter de variável aqui é o nosso lambda e o nosso E. Então, se você medir um, você consegue achar o outro. Só que, se você parar para pensar, né, a gente não faz essas medições no vácuo. Então, voltando um pouco atrás do que eu disse, a velocidade da luz ela não é tão constante assim. Na verdade, ela se altera a depender do meio em que a luz esteja se propagando. Deixa eu mostrar esse gráfico aqui para vocês. Eita, peguei o errado. Nesse gráfico aqui, vamos fazer o seguinte exercício mental. Vamos imaginar que essa onda aqui está mostrando a propagação da luz, né? Vamos imaginar que aqui ela está se propagando no ar. Essa luz está vindo lá do Sol, está passando pelo ar. Aí ela bate na janela de vidro, ela começa a se propagar no vidro. Depois ela sai da janela de vidro e volta a se propagar no ar de novo. Uma coisa que a gente nota aqui de cara é que o comprimento de onda ele muda dependendo do meio de propagação. Aqui a gente tem lambda 1 e aqui a gente vai ter lambda 2. Só que a frequência, que a frequência eu vou botar igual a A, ela vai ser a mesma nos dois casos. A frequência aqui igual a A também. Então o comprimento de onda se manteve. O comprimento de onda se alterou, mas a frequência se manteve. Para isso acontecer, como a gente já sabe que a frequência é igual à velocidade da luz sobre lambda, a gente tem que entrar em consenso de que a velocidade teria que se alterar, né? Porque isso aqui se manteve o mesmo, isso aqui mudou. Para que essa relação aconteça, a velocidade da luz ela vai ter que ser diferente. Então, a gente pode definir essa velocidade como sendo V, não vou chamar mais de C, se é a velocidade da luz no vácuo, V vai ser a velocidade da luz no meio em questão, sendo igual a esse comprimento de onda aqui, né? Esse lambdazinho, vezes a frequência. E assim eu consigo determinar a velocidade da luz a depender do meio. Então, bom, essas propriedades que a gente já sabe sobre as ondas, né, sobre a luz também, você me pergunta por que eu tenho que saber disso para eu entender sobre espectroscopia, por que eu utilizo esses conceitos na química, né? Porque, basicamente, a resposta para essa pergunta é porque a luz ela está o tempo todo interagindo com a matéria. Então, vou mostrar aqui essa tabela para vocês, é uma tabela bem interessante. Ela mostra, basicamente, a interação entre a radiação eletromagnética, ou a luz, né? Enfim, com a matéria, os comprimentos de onda e as alterações que essa interação é capaz de fazer na matéria. Então, a gente tem aqui a alteração de spin, o comprimento de onda, a alteração de spin é de 10 metros a 100 centímetros. Para cá é maior, para cá é menor, o comprimento de onda. Enfim. A gente tem a alteração da orientação, que são as microondas, são de 1 centímetro a 100 micrômetros, até 1000 nanômetros. A gente tem a visível ultravioleta, aqui corta um pouquinho, que é a alteração da distribuição eletrônica, que é o que a gente vai focar mais aqui, que vai de 1000 nanômetros a 100 picômetros. E a gente tem a alteração da configuração nuclear, que já é os raios X e os raios... Não, já aqui já é os raios gamas,
Enfim, a gente vai focar mais no momento aqui na alteração da distribuição eletrônica, né? Em específico nessa parte aqui, no visível e no ultravioleta. A gente vai abordar também um pouquinho sobre o infravermelho e sobre o micro-ondas, se for necessário, né? Se for necessário falar deles, aí a gente aborda assim. Bom, então a gente falou que a luz, a radiação eletromagnética, ela está interagindo com a matéria o tempo todo, né? Uma das interações que a gente vê ali na tabela é a absorção. Eita, escrevi errado. Deixa eu apagar aqui. É a absorção de radiação eletromagnética. Vou desenhar aqui um esqueminha, um exemplo prático para vocês. Vamos imaginar aqui um grupo de átomos de um elemento qualquer, né? Que vai ser a nossa amostra, esse monte de bolinha bem desordenada aqui é a nossa amostra. E eu vou jogar radiação eletromagnética nessa amostra. Aqui, eu jogando luz, radiação eletromagnética nessa amostra. No momento em que essa radiação entrar em contato com essa amostra ela vai absorver parte dessa radiação que entrou em contato com ela, e a outra parte não absorvida ela vai transmitir, funcionando mais ou menos como um filtro de radiação, né? Se eu for pensar em um diagrama para representar isso aqui, eu teria mais ou menos isso aqui, ó. Desenhar uma linha, outra linha. Opa, essa aqui não saiu tão uma linha, né? E outra linha. Essa linha aqui eu vou chamar de S0, essa aqui de S1, essa aqui de S2. Quando eu jogo radiação na minha amostra, eu forneço energia para essa amostra. Quando eu forneço energia e essa amostra absorve essa energia específica, né, vai ocorrer as transições eletrônicas dessa amostra aqui. Vai ocorrer um salto dos elétrons do estado fundamental para o estado excitado. Esse S0 aqui é justamente o meu estado fundamental, esse S1 é o estado excitado 1 e esse aqui é o estado excitado 2. Então, no momento em que ela absorveu, isso aqui vai rolar. O elétron vai estar aqui, ele vai pegar e vai pular para cá primeiro, pular para S1. Assim como ele pode também pular para S2. Eu vou ter essas duas possibilidades aqui. E qual é essa energia? Qual é essa diferença de energia aqui para ele pular de cá para cá? Né? Como que eu acho isso? Justamente com aquela expressão que a gente viu. Aqui, eu vou chamar isso aqui de E2. Isso aqui de E1. O E2 vai ser igual a HC sobre lambda 1. E o E2 vai ser igual a HC sobre lambda 2. Eu acho que aqui eu falei E2 sem querer, né? Enfim. Essa energia a gente consegue achar com aquela expressão. E quando eu falo do UV-Vis, né, de forma simplificada, eu vou estar falando de um equipamento que vai trabalhar identificando essa absorção nos comprimentos de onda do ultravioleta e do visível. E UV-Vis quer dizer justamente isso, é uma sigla para UV, ultravioleta visível. Né? Esse comprimento, ele lembrando lá do espectro de luz visível, né, deixa eu fazer um desenho aqui bem brevezinho. Vamos imaginar que isso aqui é uma simplificação do espectro de luz visível. Então, vou marcar aqui com 400 nanômetros, 400 nm, e vamos botar que aqui é 780 nanômetros, lá como a gente viu naquela imagem. Aí a gente tem aqui o vermelhinho, o amarelo, o verdinho, e etc, até chegar aqui no ultravioleta, né? Então ele mede essa parte aqui, essa parte de comprimento do visível, mas ele também mede o ultravioleta próximo, que é essa escala aqui, mais ou menos até os 180, 190 nanômetros, que é os raios UVA, UVC e UVB que estão meio que enquadrados nessa escala aqui. O equipamento ele vai trabalhar mais ou menos nessa faixa de detecção. Aqui ele vai medir as absorções que ocorrem nessa faixa dos comprimentos de onda, nessas faixas aí dos comprimentos de onda. E a gente vai ver daqui a pouco que a intensidade dessa absorção, né, ela vai depender de parâmetros que eu vou ter que ter bem estabelecidos. A gente não vai ver nessa aula, mas esses parâmetros são basicamente a concentração, a concentração da minha amostra, o solvente da solução, o material do recipiente, dentre outros. Mas como falei, isso aqui é coisa total. Nessa parte aqui vai ser só a teoria leve mesmo. Opa, deixa eu vir pra cá. Pronto, dá uma limpadinha aqui nesse quadro. Voltando aqui, deu uma limpada legal na área de trabalho, né? Então, além da absorção, a gente vai ter os dois fenômenos também. Eu só vou abordar eles, mas não vou entrar em muitos detalhes. Que são a fotoluminescência e a quimioluminescência. Qual é a diferença entre eles, né? O que é que eles se diferem, qual é a especificidade entre cada um, etc. Na fotoluminescência, a gente também vai ter um processo semelhante, né? Vou botar aqui o S0, S1, etc. S2. A gente vai ter a matéria, a nossa amostra, ela recebendo energia. Então, vou botar aqui.
energia, bateu na amostra. O elétron ele vai saltar do estado fundamental para o estado excitado. Aqui. Como a gente já sabe, os estados excitados eles são energeticamente mais instáveis para esse elétron que saltou do que o seu estado fundamental, por isso que a gente chama de estado fundamental. Ele precisa voltar para o estado fundamental. E esse processo de volta a gente chama de relaxação. Ele vai relaxar os estados excitados para o estado fundamental. E nesse processo de relaxação, vou botar aqui de amarelo, aqui e aqui, nesse processo de relaxação, ele vai emitir luz, ele vai emitir um fóton. Ah, Levi, por que ele emite esse fóton? Porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Né? A energia que ele recebeu para saltar do estado fundamental para o estado excitado, ele devolve na forma de um fóton. Na quimioluminescência, a gente tem algo semelhante acontecendo. A diferença, deixa eu desenhar outro esquema aqui, é que na quimioluminescência, o processo responsável por fornecer a energia para esse salto, ele vai ser proveniente de uma reação química. E a gente representa o salto dele, né, com uma linha tracejada. Estou botando aqui em vermelho só para diferenciar do outro, mas não fica tão legal para ver. Né? E assim como ocorre aqui, no estado excitado, ele é menos estável do que no estado fundamental, ele também decai e emite luz. Isso aqui vocês já devem ter visto muito nos vagalumes. Os vagalumes usam um processo semelhante para fazer com que a bundinha deles brilhe e eles arranjem uma namorada. Né? Enfim, brincadeiras à parte, vamos dar continuidade aqui. Deixa eu colocar mais pro lado e apagar. Pronto. E a diferença, né, da absorção, absorção para os processos que eu falei anteriormente, é que durante o processo de relaxação não vai haver a emissão de luz. Isso aqui, ó, ele não vai acontecer. A relaxação ela vai ocorrer via processos não radiativos. Então a gente não vai ter luz emitindo. A gente não vai ter emissão de fótons. E bom, quando a gente fala de absorção, a gente já viu lá que a gente está se referindo a uma interação da luz com a matéria, né? Então é necessário a gente definir que tipo de matéria é essa, qual a escala dessa matéria que está interagindo com a luz. E a gente, na espectroscopia, a gente estuda essa interação na absorção atômica, né? Absorção de átomos, atômica, e a absorção molecular. Porque a partir dessas duas a gente consegue inferir informações para as outras escalas, certo? E a gente já sabe que essa absorção ela envolve transições eletrônicas, como a gente viu aqui. Então vamos pensar num diagrama para a gente diferir a absorção atômica da absorção molecular, porque elas são diferentes. E a gente vai mostrar isso aqui graficamente. Deixa eu tirar isso aqui. Então vamos falar primeiro da absorção atômica, né? Eu tenho aqui esse diagrama, que eu tenho o E0, E1, E2, E3, E4. Esse E dessa vez aqui não vai ser de energia, ele vai ser de estado eletrônico. Isso aqui meio que envolve o estado eletrônico, você tem que lembrar lá do modelo atômico de Bohr, né? Que tem o planetinha, as órbitas, cada órbita é um orbital. E a transição eletrônica ela é de um orbital menos energético para um mais energético. Aqui a gente vai ter um processo semelhante. Então vamos imaginar aqui eu jogando energia para esse sistema. As possibilidades que eu vou ter de transição, elas vão ser do E0 para o E4, do E0 para o E3, do E0 para o E2 e do E0 para o E1. E se eu imaginar um gráfico da absorção em função do comprimento de onda, eu vou ter mais ou menos isso aqui acontecendo. Do E0 para o E4, ele vai estar acontecendo. Aqui, do E0 para o E3, ele vai estar acontecendo mais ou menos. Aqui, do E0 para o E2, mais ou menos. Aqui, do E0 para o E1, mais ou menos aqui. Deve você estar jogando isso aqui de forma aleatória aqui? Não, eu não estou jogando de forma aleatória aqui. Perceba que o comprimento de onda, ele aumenta quando a gente varia para cá. E usando aquela lógica que a gente aprendeu lá atrás, né, que quanto menor o comprimento de onda, maior é a frequência e maior é a energia. A gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó. Quanto mais para cá, mais energia. Quanto mais para cá, menos energética, né? É menos energética. Esse aqui é o nosso lambda 4, né? Foi o primeiro que eu distribuí. O gap de energia do E0 para o E4, você vê que ele é muito grande. Quer dizer que para eu fazer o elétron soltar de E0 para E4, eu ia ter que fornecer muita energia para esse elétron. Então faz sentido que o nosso lambda E4, na absorção aqui, ele seja identificado nessa parte aqui da x, porque esse comprimento de onda aqui, ele é menor do que o do E1, por exemplo, e por ser menor ele é mais energético. Só que perceba que isso não tem relação com a intensidade da absorção, né?
Tanto que aqui o D4 ele é pequeno, aqui o D1 é grande, assim como poderia ser o contrário. Essa intensidade da absorção ela está relacionada com outra coisa, e não necessariamente com isso. E para a gente finalizar aqui, né, vamos para a absorção molecular. Perceba que a gente já tem um esquema um pouquinho mais diferente, né, mais robusto, mais assustador. Brincadeira. No de absorção atômica, a gente viu que a transição entre esses dois níveis aqui, esse E0 e C1, ela é uma transição eletrônica. Deixa eu escrever aqui. Eletrônica. A transição, vou botar um T aqui. A transição eletrônica, o gap de energia que existe entre esses dois aqui, ele é de mais ou menos 100, é de aproximadamente, né, 100 kJ por mol a menos 1. Só que a transição eletrônica, única e exclusivamente eletrônica, ela vale somente para os átomos. Quando a gente tem uma molécula, a gente não vai ter somente estados eletrônicos envolvidos, a gente vai ter estados rotacionais, que são esses aqui, menorzinhos, e a gente vai ter estados vibracionais, que a molécula ela gira em torno do seu próprio eixo e ela também vibra. Então a gente vai ter energias de transição, vou botar aqui T, de vibracional, vou escrever esse nome todo que é grande pra porra. A gente vai ter um T de energia vibracional, uma energia de transição vibracional, e a gente vai ter um T, uma energia de transição, vou botar ET, né, para ficar mais intuitivo. Uma energia de transição rotacional também, vou botar aqui hot. Foi esquisito isso aqui, né, mas enfim. E essas energias, elas vão ser muito menores do que a energia de transição eletrônica, porque eles são estados menos energéticos. Tanto que a energia de transição vibracional, ela vai ser de somente 1 kJ, de aproximadamente somente 1 kJ por mol a menos 1. E a energia de transição rotacional ela vai ser menor ainda, infinitamente menor, né? Ela vai ser de 0,01 kJ por mol a menos 1. Tanto que faz sentido que elas fiquem, né? As energias vibracionais fiquem entre as energias de transição eletrônica, os estados vibracionais seguem os estados de transição eletrônica e os estados rotacionais entre os estados vibracionais. E agora a gente não vai ter mais somente aquela possibilidade de estado de transição eletrônica, né? A gente vai ter uma cacetada, apertando o termo, de possibilidade de transição aqui ocorrendo, porque do E0 ele pode ir para o V1, para o V2, para o V3, para o E1, para o V1 do E1, para o V2 do E1, para o V3 do E1, assim como ele pode ir para todos esses estados aqui rotacionais que você está vendo da mesma forma, que não vai dar espaço para eu representar aqui, mas enfim, você entendeu. Então, se eu for representar isso aqui, diferente daquele gráfico lá, que eu teria poucas linhas aparecendo, nesse aqui eu vou ter muita linha aparecendo. Deixa eu escrever, desenhá-los aqui, né? Eu vou ter muita linha aparecendo. Aqui, ó, um bocado de linha. Uma linha para cada transição de estado dessas que estiver ocorrendo ali no meu esquema. E o que é que o equipamento UV-Vis, né, o espectrofotómetro UV-Vis, ele faz? Ele pega todas essas linhas aqui e ele gera uma curva a partir de cada linha dessa que a gente tem aqui. Aí a curva ela vai ficar mais ou menos assim. Pronto. Aqui. Bonitinho, né? E esse ponto máximo aqui, que a gente está vendo, a gente chama do comprimento de onda necessário, o lambda máximo, chama aqui de lambda m/x, o comprimento de onda máximo, para que se consiga promover a excitação eletrônica. Prontinho. E bom, galera, opa, foi lá para longe. A gente vai ficando por aqui nessa aula. Nas próximas aulas a gente vai ver um pouco mais sobre essas transições, a gente vai caracterizar melhor essas transições. A gente vai ver que cada transição ela está relacionada com um orbital e a gente consegue identificar a transição que cada ligação específica ela pode ter. Então a gente vai deixar esse conteúdo para outra aula e a gente vai ver também as contas que implicam nisso aí, né? Porque aqui a gente só viu literalmente a teoria explicada de forma esporádica. Então é isso aí, obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê na próxima.